Amados amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, trazendo ao coração de todos nós a alegria, essa mansuetude que tanto carecemos nestes dias de turbulência que a humanidade vem passando. E hoje, Senhor, nós gostaríamos de pedir que o Senhor nos agasalhe, levando a todos os lares essas vibrações do seu amor, de paz, para que juntos possamos ter esse momento do Evangelho em nossos corações, unificando os nossos desejos de aprender para servir. Hoje nós vamos ler o item 16, preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe frutos. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é a vossa ação, não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 11, 14, 16 e 17. Nós gostaríamos de convidar a todos para que juntos possamos alimentar os nossos pensamentos de esperança e que possamos assim, Mestre, sentirmos agraciados com o seu amor, com tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Que a vossa bondade se estenda sobre todos aqueles que ora sofrem, que ora necessitam do aconchego e do amparo amigo. Auxiliai-nos, Jesus. Dai-nos força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos. Nesse momento, sentir a grandeza do vosso amor em nossos corações. E assim, com pensamento agradecido por tudo que tem nos dado, pedimos em favor dos que sofrem, dos nossos familiares, para que a misericórdia, a brandura do vosso amor se faça em favor deles. Meus amigos, o que deve ser uma prece inteligíveis? Eu convido-os a pensar que se nós estivéssemos lá na China e nós não dominássemos a língua que eles usam, e entraríamos num templo para orar e alguém estava fazendo a sua oração bem alta e nós ali estávamos apenas com o pensamento, com o coração, porque o pensamento não era capaz de articular e entender o que estava dizendo. Então, isso não é muito simples. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós também usamos um determinado palavreado que as pessoas que não têm um pouco de conhecimento ou de cultura, ela não vai entender. Então, o Evangelho nos diz, se louvais a Deus apenas de coração, como é que o homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém? Como é que nós vamos fazer? Então, o que nós temos que pensar? Seguir com muito amor e com muito cuidado tudo aquilo que a espiritualidade tem nos ensinado. É preciso que as nossas orações tenham um sentido maior, sem que a gente ignore o verdadeiro papel do que seja uma prece. Porque se eu falo aquilo que o outro não entende, então nós vamos ver qual é o valor dessa prece. Por isso é que nós temos que pensar
que quando nós vamos falar, participar de uma oração que a língua nos é desconhecida, nós não temos como interpretar. E hoje nós estamos vendo, né, tantas palavras rebuscadas, tanto intelectualismo, e que às vezes as pessoas que estão conosco, mais simples, elas não são capazes de entender, de articular aquele pensamento. Precisamos dar graças a Deus porque nós estamos comunicando e a nossa língua, muitas vezes, tem que ser, a nossa linguagem tem que ser de uma forma clara, simples, singela, que todos possam compreender. Então, Jesus nos trouxe, na época, a sua fala, mas ele tinha uma fala, mesmo que foi traduzida em aramaico para aquela época. Hoje, todos os espíritos que interpretaram o pensamento do Cristo como Emmanuel, que deixou-nos uma coleção enorme de mensagens traduzindo o pensamento do Cristo, como esse que nós estamos vendo aqui da Carta dos Coríntios, nós vamos ver que toda a interpretação trazida por esses espíritos tem uma acessibilidade de nossa parte para sentir. Nós precisamos compreender que quanto mais simples, mais edificado será o pensamento. Então, eu não posso fugir da verdade, mas também eu não posso ficar usando sinais que não contém no Evangelho. Então, esse é um grande engano nosso, porque Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele não nos causa conflito. E ele traz para nós paz. Então, todas as igrejas, de todos os santos, todos os espíritos, todos os anjos, como é que nós queremos definir isso? Temos que comungar com um só pensamento. Então, a prece só tem o valor pelo pensamento, se lhe está conjugado. Se eu sou capaz de entender, porque senão eu fico meu coração vibrando sem saber o que está acontecendo. É impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende. Não temos expansão para isto. Então, nós precisamos entender que toda a nossa mensagem deve ser incorporada, robusta, de verdade, mas de simplicidade, para que ela possa tocar os corações que estão participando conosco. Seja nesse momento do Evangelho, na simplicidade dele, seja na casa espírita, onde estivermos, que nós tenhamos uma linguagem acessível a todas as criaturas. As preces feitas numa língua que nós não entendemos, ela não passa de amálgamas de palavras que nada dizem no espírito. Tem gente que fala tanto, 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 articula tanta palavra, e que no fim nós podemos perceber que é um jogo de palavras, mas não traduz um pensamento que nós deveríamos buscar para que a gente possa compreender o valor dessa oração. Então, nós vamos entendendo cada vez mais a bênção do Evangelho quando nós compreendemos o valor que esses espíritos tiveram para trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos aprender e conhecer. Muitas vezes nós falamos da nossa imperfeição, mas essa imperfeição não quer dizer que nós não somos capazes de pronunciar o nosso desejo pela prece, a nossa linguagem, as nossas vibrações, que devem emanar e auxiliar aqueles que estão conosco, de tal forma que eles entendam a nossa linguagem. E é por isso, então, que não tem uma fórmula para fazermos a prece. E quando os discípulos pediram a Jesus que ele ensinasse eles a orar, ele fez uma prece que para nós é uma prece universal. Onde estivermos como cristãos,
todos compreenderemos essa prece, em qualquer língua, porque nós já sentimos a vibração que ela produz dentro de nós. E quando nós compreendemos o que as palavras do Cristo estão nos dizendo, estão nos orientando. E nós observamos que muitas pessoas oram por dever, e alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma palavra de oração, ou uma oração, determinando números de vezes. Ora, será que essa oração ela é uma repetição de palavras, ou é quando nós nos recolhemos para fazer a nossa prece, o nosso Pai Nosso, abstraindo todo e qualquer outro sentido? Então, nós vamos ver que tudo aquilo que Jesus está trazendo é para que a gente acenda a luz no nosso pensamento. Acendamos a luz na nossa vida. E para isso eu preciso compreender. Então, as preces ininteligíveis, elas se tornam cada vez mais difíceis. Por quê? Porque nós não compreendemos. Então, amigos, prestemos atenção nisso. Quanto mais simples a nossa palavra, mais verdadeira ela passa a ser. Então, o Evangelho nos diz, será dita com uma simples forma, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Tem gente não criticando, não julgando, não fazendo nada que seja contrário ao pensamento desse Evangelho. Tem gente que decora as preces, e aí ela fala decorado, repete todo dia o número de preces. Se nós, por exemplo, vou dar um exemplo, na prece de Cáritas, que é uma prece maravilhosa, se eu não tiver sentimento na prece, se eu não colocar nas minhas palavras vibrações, é simplesmente um poema que digo, porque, na verdade, eu não estou imantando o pensamento dos outros e nem estou envolvendo aqueles com a minha sinceridade, com o meu desejo. E muitas vezes acabamos julgando, tornando mais sensível a forma do que o fundo. E isso rebaixa toda essa função que nós deveríamos pensar na grandeza dos ensinamentos de Jesus. Por isso que os primeiros cristãos tiveram a necessidade de estarem juntos com o Mestre quando os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar. A doutrina do Cristo inteirinha é uma doutrina de amor, que nos ensina a maneira de amar, mas também nos convida a perdoar. Então, a oração é uma luz que emanamos do nosso pensamento, com as energias que saem dos nossos sentimentos, que podemos dizer que saem do nosso coração, sem nenhum desejo, a não ser de fazer o bem e desejar o bem a quem quer que seja. Então, nós vamos ver que, através do tempo, todos nós devemos considerar, acima de tudo, o desejo que temos de fazer as nossas orações de tal forma que todos aqueles que comungam conosco o mesmo pensamento sintam-se fortalecidos e amparados. Por isso, Kardec nos trouxe esta questão da prece, desse capítulo da prece, para que a gente possa compreender o valor imprescindível dessa prece. Nós temos muitas maneiras de orar, mas nós precisamos sempre invocar o Espírito Divino do Pai, o Espírito Divino de Deus, para que nós possamos ocupar no nosso pensamento esta graça de sentir a força da articulação dos nossos pensamentos na forma de palavra ou de desejos que alcance tudo aquilo que Deus pode me ofertar. Porque, veja bem, amigos, nós realmente damos aquilo que nós temos dentro de nós.
Então, dar o bem e dar ao próximo é algo que edifica o nosso espírito. Então, que a gente use sempre uma fala com muito respeito ao próximo, e porque Deus, ele não vai ouvir aquilo que não for verdadeiramente puro de nós. Nossos pedidos, muitas vezes, são pedidos mesclados nos interesses materiais. E é por isso que, quando nós escutamos, né, nas missões do Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará, é que nós precisamos ter fé, confiança em tudo aquilo que nós estamos pedindo. Portanto, que a nossa prece seja sempre aquela prece que articula uma tal forma que todos entendem, que ela não seja de forma alguma uma prece inteligível. Que Jesus nos abençoe e que possamos, nesta manhã, tendo o desejo enorme de rogar a Jesus, na intimidade do nosso espírito, pedindo ao Mestre que nos ampare, que nos proteja, que nos agasalhe no processo das nossas vigilâncias. Que o passe seja para nós a transfusão de energias que tanto necessitamos, que vão nos sustentar, que vão nos amparar. Rogamos a Deus para que Ele possa nos auxiliar, enviando os espíritos amigos para a fluidificação das águas, e que esse momento possamos irmanar nosso desejo de mantermos um só pensamento a Deus, um sinal da gratidão, do reconhecimento, do amor, da caridade e a esperança de nos tornarmos seres melhores. Que a paz de Jesus nos envolva. Receba em seus corações, amigo, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.